teu grande amor, agradecer a tua grande benignidade, a tua grande misericórdia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar esses estudos, meu Pai. Ó Pai, aqueles que estão desatentos, que rapidamente, papai, sintam a presença do Espírito Santo chamando para ouvir sua palavra. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, guarda todos que estão aqui neste grupo, meu Pai, e abençoa a vida do Renato, que ele possa trazer uma palavra maravilhosa para nos edificar. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Muito obrigado, Jane, pela palavra, pela oração. Então, livro de Atos dos Apóstolos, continuando aqui o nosso estudo, né? Capítulo 13, finalzinho aí do capítulo 13. Nós vimos no último estudo ali o discurso de Paulo, né? Paulo em Antioquia, ele se levanta ali na sinagoga de Antioquia da Pisídia e começa a dar aquele sermão abençoado, né? Uma pregação ali sobre Jesus Cristo. E nós vimos ali que esse sermão ele foi muito parecido com o de Pedro, né? E mais ainda com o de Estevão. Paulo falou ali sobre o Antigo Testamento, né? Falou sobre... Ele não começou como... Por exemplo, Estevão, ele começou desde Abraão, né? Isaac, falou sobre José, mas Paulo já começa ali com Moisés, né? Já começa ali falando sobre a escravidão, e fala de Samuel, fala de Davi, né, como o povo pediu ali um rei, querendo ser igual às nações vizinhas, e de Davi ele já puxa ali um gancho para Jesus Cristo, né, que vinha da descendência de Davi. E nós vimos também que Paulo, ele cita também salmos, né, cita algumas profecias, dizendo ali, explicando que elas não falavam de Davi, né, mas falavam de Jesus Cristo. Que bênção, né? E essa sinagoga em Antioquia, ela era formada de judeus e era formada também de gentios prosélitos, né? A Bíblia chama de prosélito. Prosélito nada mais é do que aquele novo convertido. Então, nós tínhamos judeus que tinham todo aquele conhecimento, né, do Antigo Testamento, dos patriarcas, e tínhamos gentios, né, convertidos, né, pessoas que simpatizaram ali com o nosso Deus Todo-Poderoso e que participavam da sinagoga, né, gentios prosélitos. E no versículo 42, que é o versículo que nós iremos iniciar hoje, nós vemos que a mensagem de Paulo, né, foi tão impactante que surtiu ali um efeito imediato, glória a Deus. Né? 2 foram os efeitos, como nós iremos ver. Ó. Os líderes da sinagoga, eles pediram a repetição da mesma mensagem no sábado seguinte, né, no sabat seguinte, né, no culto seguinte, que era aos sábados. Na sinagoga, os cultos eram aos sábados, e durante a semana ela tinha ali uma espécie de escola, né, uma escola bíblica, né, para ensinar a Torá mais a fundo, né, para as crianças e tudo mais, mas os cultos eram aos sábados. E o segundo efeito foi que muitos judeus e os prosélitos gentios, eles seguiram ali a Paulo e Barnabé. Eles foram persuadidos por Paulo a perseverar na graça de Deus. Os prosélitos, né, os gentios ali, prosélitos, eles haviam se convertido, como eu falei, ao judaísmo. Então, vamos ler aqui, ó, Atos 13, 42, né? Pegue sua Bíblia, abra, leia conosco, que é bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Ó, Atos 13, 42 fala o seguinte, ó, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras, né? Tamanho foi o impacto da palavra de Deus pregada aqui por Paulo. 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Não é mais Barnabé e Paulo, mas Paulo toma essa dianteira, né? Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus, né? Ficar perseverante ali, né? Não deixar a fé diminuir, mas crer no que foi explicado, crer no que foi falado, né? Paulo havia falado aí sobre Jesus Cristo, né? Sobre como Deus o exaltou sobremaneira, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E ele veio ali anunciando a remissão dos pecados, né? Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas essas coisas, como Paulo falou no seu sermão. Então, aqui nós temos, né, a segunda vez que um grupo de gentios ali fica interessado na pregação da palavra de Deus, no conhecimento sobre Jesus Cristo, né? Nós temos que a família de, na verdade, mais do que a segunda vez, né? Eu creio que é a terceira vez, né? Porque nós tivemos a família de Cornélio interessada, tivemos ali na cidade de, que me foge agora a memória, mas na cidade
de Pafos, né, que nós tivemos Paulo Sérgio ali também interessado, né, até aceitou Jesus e tudo mais. Então, aos poucos, a mensagem da salvação, ela ia atingindo também os gentios, né? Nós começamos a ver essa mudança aí para os gentios. Então, muitos foram ter com Paulo e Barnabé. Eu creio, né, a palavra do Senhor não fala, mas eu creio que durante essa semana, até o sábado seguinte, né, muitos foram os ensinamentos ali de Paulo, de Barnabé, para aquelas pessoas que estavam sedentas pela mensagem, queriam saber mais sobre Jesus. Glória a Deus, né? Que bênção. Então, queriam que o ensino fosse repetido, né? Não só na sinagoga no sábado, mas eu creio que durante a semana eles não se aguentaram ali, né? Devem ter buscado a Barnabé e Saulo e devem ter buscado ali saber mais sobre Jesus Cristo, né? Sobre esse Messias que tinha chegado. Hebreus 4:12 fala que a palavra do Senhor é viva e eficaz e é penetrante, né? Mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, né? Glória a Deus. Então, aquelas pessoas, né, esses judeus e prosélitos ficaram ali desejosos de conhecer mais, de aprender mais da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. E esse deve ser o nosso desejo, né? De sempre buscar a Deus, sempre buscar estar na presença do Senhor, sempre lendo a sua palavra, meditando, buscando estar com pessoas que também professam a mesma fé, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, e durante essa semana, né? Claro, o culto era no sábado seguinte, mas durante a semana, algo extraordinário aconteceu na cidade de Antioquia da Pisídia. O evangelho produziu tanto impacto nas pessoas que elas mal podiam esperar pelo sábado seguinte. Então, o versículo 44 fala que no sábado seguinte, aleluia, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, né? Que bênção, né? Que bênção aqui. Se nossa cidade toda afluísse aí para ver as palavras, para escutar a palavra de Deus, que as igrejas estivessem lotadas, né? Aos domingos, aos sábados, nos cultos de doutrina, né? Que bênção que seria, né? Glória a Deus. Então, no sábado seguinte, a pequena sinagoga, né, eu creio ficou lotada, né? Quase toda a cidade afluiu, né? Foi para lá para ouvir a palavra do Senhor, né? Então, deve ter sido assunto em toda a cidade, né? Nos portões, no comércio, né? Nas cidades, nas casas. Então, homens vindos de Jerusalém ali falando sobre Deus. E foi bênção, então eles queriam escutar mais. Então, durante a semana, nós não sabemos, a Bíblia não deixa esse relato, mas talvez ali algum milagre tenha sido realizado por Paulo, né, por Barnabé, mas que bênção, né? O que importa é que a cidade toda afluiu ali, a cidade inteira foi despertada para ouvir a mensagem do Evangelho. Então, as consequências da pregação de Paulo foram esmagadoras, né? Foram as melhores possível. Então, um grande avivamento. Mas é assim mesmo, né? Como a palavra é simples, né? Todos iriam entender, né? A palavra do Senhor, ela é simples, né? Ela, por exemplo, quando você estuda o budismo, né? Você precisa de um livro para entender a linguagem de Buda, né? Mas o evangelho, ele é simples, né? Tem um profeta, o profeta Abacuque, que ele fala que a palavra do Senhor, até para aquele que passa correndo, ele consegue entender, né? Ele manda o profeta escrever numa tábua lá, até aquele que passar correndo entende de tão simples que é a mensagem, né? A profecia, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus falou sobre isso, né? Essas pessoas sedentas aqui, Jesus falou assim, ó: não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Então, as pessoas sedentas pela mensagem eram como um terreno, né? Uma plantação pronta para ser ceifada. Então, muitos devem ter ido por curiosidade, claro, né? Outros devem ter ido realmente para ter ali a vontade de aprender, e deve ter tido aqueles ali, né, os judeus ali, que foram para tentar ter um embate ali com Paulo e com Barnabé, né, os judeus que não haviam crido. E a gente vai ver que os ânimos aqui vão começar a se acirrar um pouco, né? Vamos ler aqui, ó. Versículo 44, Atos 13, 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando,
contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpriu que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, né? Então, a cidade toda afluiu ali e alguns ficaram com invejas, né? Claro. Nós temos que os judeus que nunca tinham visto a sinagoga tão cheia, né? Nunca tinham visto a cidade toda afluindo ali para a sinagoga, devem ter ficado morrendo ali de inveja, né? Com ódio ali de Paulo, de Barnabé, ficaram enfurecidos, né? Ficaram com o coração cheio de inveja, né? Além de não receberem o evangelho, ficaram com raiva daquela doutrina, né? Ficaram com raiva daqueles que queriam ouvir. Já que rejeitaram a Cristo, né? Tiveram raiva, né? Nós vimos que Cristo foi rejeitado, imagina os seus discípulos. Então, Paulo e Barnabé também enfrentaram aqui a rejeição, né? Então, mas o evangelho nós sabemos que é assim, né? O próprio Senhor, ele nos alertou sobre isso, né? Em alguns causa quebrantamento, em outros causa um endurecimento. Esse avivamento, né? A gente vai ver que essas pessoas aqui que se alegraram, a cidade toda afluindo ali, foi seguido de uma perseguição. Então, os judeus aqui falam que eles ficaram tomados de inveja, blasfemaram ali e contradiziam o que Paulo falava, né? Deve ter levantado ali diversas questões teológicas para contradizer a Paulo, para contradizer a Barnabé, mas nós sabemos qual era o motivo, né, dessa inveja. Nós estamos falando aqui, esses homens estavam com o mesmo espírito dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos que lá atrás haviam perseguido a Jesus, né? Quando Jesus ensinava, eles também tinham o mesmo sentimento ali de inveja, né? De querer pegar Jesus em algum erro, em alguma palavra. O reino dos céus ali, a mensagem de vida eterna diante deles, mas eles não entraram, né? Não aceitaram e ainda tiveram raiva dos que aceitaram, dos que estavam desejosos de ver a palavra do Senhor, né? E ainda blasfemaram, né? Pois falaram mal de Jesus. Então, mesmo você falando mal de Jesus por ignorância, é o mesmo que falar de Deus, falar mal de Deus. Então, foram usados provavelmente por Satanás aqui, né, para blasfemarem contra as coisas do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo fala, né, no versículo 46, que eles rejeitaram a vida eterna. Olha aí que peso, né, que importante aí essas palavras de Paulo, né? Você rejeitar a mensagem da salvação é você rejeitar a vida eterna. Você rejeitar a Jesus é você rejeitar a mensagem que vai lhe salvar. Como é importante aí as pessoas meditarem antes de aceitar o evangelho, né? Você rejeitar o evangelho é você seguir para o caminho da condenação eterna. Você aceitar o evangelho é você seguir para o caminho da vida eterna, né? Então, e no versículo 46 é justamente o versículo em que nós observamos essa transição, né, da pregação de Paulo e Barnabé dos judeus para os gentios. Paulo começa a perceber que os gentios estão mais interessados que os judeus, né, que eles se interessam mais pela palavra da salvação, né, pelo Messias, por Jesus Cristo. Então, Paulo parece que ele não era nem um pouquinho manso, né? Ele fala ele estava falando ali com ousadia, informando tudo que Deus, né? Tudo que Deus havia, que o Espírito Santo estava soprando ao seu ouvido. Então ele já fala ousadamente aí, ó, vocês não querem saber do mensagem do evangelho, a gente vai para os gentios porque eles estão mais dispostos a receber a mensagem, né? Então, as palavras, né, a promessa, as profecias eram para Israel, que era o povo escolhido. Descendência de Jacó, né, os judeus, descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eles estavam rejeitando a mensagem. Então, Paulo, ele fez como João falou, né, a mensagem veio para nós, mas nós não recebemos. Os judeus, né, os judeus não os receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos chamados filhos de Deus. Então, Paulo está fazendo isso, né? Ele entra sempre nas sinagogas,
mas aqui nós temos uma rejeição ali da parte dos judeus, e Paulo diz que eles estão rejeitando ali as mensagens de vida eterna, e que eles agora iriam pregar mais para os gentios. E foi profetizado isso, né? Foi profetizado isso na vida de Paulo. Lá em Atos 9, versículo 15 e 16, nós temos que quando Ananias, né, quando Deus envia Ananias para orar em Paulo ali, para que as escamas dos olhos caíssem, né, da visão dele, Paulo fala o seguinte, ó, Deus fala o seguinte para Ananias, ó, mas o Senhor lhe disse, Atos 9:15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então tinha sido profetizado que Paulo também ia levar a mensagem para os gentios. Então Paulo amava os seus irmãos, seus compatriotas, né? Ele declara isso na carta dos Romanos, que se por amor dele, ele fala assim, ó, Romanos 9, do 1 ao 4, ó, em Cristo digo a verdade, não minto, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por quê? Porque os judeus não aceitavam a mensagem. Então ele chama ali, ó, os meus parentes segundo a carne, eles não aceitam a mensagem, mas os gentios aceitam. Então Paulo tinha essa tristeza profunda ali, porque os seus irmãos judeus ali rejeitavam, muitos, né, claro, muitos rejeitavam o evangelho que ele pregava. Então, o desejo de Paulo era que todos fossem convertidos e se unissem a ele na proclamação do evangelho. Infelizmente, muitos aceitaram a Jesus como sendo o Messias prometido. Então, Deus planejou que Israel fosse luz para os gentios através aí dos evangelistas, né, dos apóstolos, e muitos gentios aceitaram a Jesus. Né? Os gentios, claro, né, versículo 47, fala que Paulo repete aqui, né, porque o Senhor assim não o determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, versículo 48, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então nós temos que os gentios, eles, ante essas palavras aí de Paulo, né, eles se alegraram, eles glorificaram a Deus, né, glorificaram a palavra do Senhor e creram, né, muitos creram aqui, muitos gentios creram e foram salvos. Nós sempre temos ali no Antigo Testamento, né, Israel, Deus sempre usa figuras, né, para ensinar. Então, nós vemos Israel no Antigo Testamento, não só no Antigo Testamento, mas em todas as Escrituras, sendo chamada de figueira, sendo chamada de videira, e Paulo faz uma alusão à oliveira, né, chama Israel de oliveira. E ele fala que muitos ramos foram cortados para que ramos fossem enxertados. E esses ramos enxertados são os gentios. Nós vemos aqui os gentios se alegrando ali, né? Porque Paulo ia se voltar ali para a evangelização dos gentios, né? Então eles se regozijavam, glorificaram a Deus ali e creram todos os que haviam sido destinados para a salvação, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. E a palavra cresceu, né? 49 fala que a palavra, divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, né? Então, quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós nos deparamos com muitas regiões, né? Eu vou falando aqui algumas regiões e vocês alguns não podem não entender, mas nós temos muitas regiões no livro de Atos dos Apóstolos, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, ó, do que eu estou falando. Então, essa região aqui é a atual Turquia, né? Então, a atual Turquia, olha quantas regiões nós temos aí, ó. Panfilha, Pisídia, né? Cilícia, né? Fala que Tarso era na Cilícia, porque é aí próximo. Então, nós temos a Licônia, Paulo e Barnabé vão já chegar ali na Licônia, Frígia, Capadócia, Galácia, então Bitínia, Lídia. Paulo e Barnabé vão percorrer muitas dessas regiões, não nessa viagem, né, mas em outras viagens que eles vão fazer aí para evangelizar. Então, eles estão atualmente na região da Pisídia, né, em Antioquia da Pisídia. Eles vão já para Icônio. Icônio era na região um pouquinho já a leste aí ao lado, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, em toda a região, divulgava-se a palavra do Senhor em toda aquela região. Então, em toda a região da Pisídia, aqui onde eles estavam,
estava sendo divulgada a palavra do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, a palavra sendo divulgada e o evangelho sendo pregado em muitas regiões aí para a honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Mas os judeus, muitos judeus, eles versículo 50, ó. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então, em vez de aceitar a mensagem ali, né, como Paulo já tinha se voltado para os judeus, eles ficaram com mais raiva, eles fizeram uma oposição ferrenha, levantaram uma perseguição e lançaram Paulo e Barnabé fora da cidade. Então, quando foram confrontados com a verdade, né, com a verdade ali, Paulo apontando para Jesus Cristo, para o Messias, eles se recusaram a ouvir. Então, eles começaram ali contradizendo Paulo e Barnabé, mas não puderam resistir, né? Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então, e eles tentam agora o extremo, né? Partem para a perseguição, né? Partem para a calúnia, né? Partem para expulsar a agressão física ali, né? É como quando existe uma obra evangelística, Satanás e seus demônios, eles ficam furiosos, né? Ao ver o avanço do evangelho. Então, mediante histórias falsas que instigaram as mulheres piedosas, instigaram os principais da cidade, então eles instigaram ali as pessoas de alta posição, o prefeito da cidade. Você imagina a nossa igreja pregando a mensagem do Senhor, né? Muitas pessoas se alegrando, muitas pessoas sendo salvas, e um grupo de pessoas vão lá e instigam os vereadores, instigam o prefeito, o governador, e a igreja sendo expulsa da cidade. É mais ou menos o que aconteceu com Paulo e Barnabé aqui. Então, eles foram expulsos do território da cidade de Antioquia da Pisídia. Então, o evangelho, ele sempre tem esse duplo efeito, né? Em alguns ele causa quebrantamento, em outros ele causa o endurecimento do coração. Então, quando o Espírito Santo nos incomoda, nos mostra quando a gente deve mudar algo na nossa vida, nós devemos ouvir, né, com humildade ali a palavra e se afastar daquilo que nos está nos causando engano, que está nos causando ali o distanciamento da fé. Então, esses homens não, esses judeus não, eles fizeram, foi a perseguição contra Paulo, perseguição contra Barnabé. Então, os discípulos de Cristo aqui foram lançados fora fora dos limites da cidade, né? Foram expulsos do território, né? Sem nenhum respeito ali. Então, talvez usaram de violência, né? De força, mas eles foram expulsos da cidade. E no versículo 51, eles fazem aquilo que Jesus tinha ordenado. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, diante dessa expulsão, né, as pessoas ali, os principais da cidade e tudo mais, expulsando líderes religiosos também no meio, claro, expulsando a Paulo e Barnabé, eles não tinham mais o que fazer, né, a não ser sacudir o pó dos pés. E sacudir o pó dos pés era uma atitude que os judeus faziam, né, quando passavam geralmente por uma cidade gentia. Então, quando eles tinham que atravessar uma cidade ali, uma terra de gentios, né, eles batiam as sandálias ali para nem o pó ir com eles, né. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, uma espécie de uma purificação aqui, né, pois, segundo eles estavam contaminados ali só em passar por aquela terra ali de gentios, né. Jesus havia instruído seus discípulos a fazer algo parecido, caso uma cidade não ouvisse ou não os recebesse. Nós estudamos sobre isso, né? Marcos 6, do 7 ao 11. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dela. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó
que estiver debaixo das vossos pés em testemunha contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então Jesus havia ordenado algo semelhante, sacudir o pó do que está debaixo dos vossos pés. E Paulo e Barnabé sacodem o pó e partem para a cidade seguinte, né? Então indicava essa atitude aí de que eles não seriam culpados, né, do sangue daquelas pessoas ali que rejeitaram a mensagem. Eles tentaram pregar, né, mas agora eles partiram para a cidade seguinte. Eles não seriam culpados do sangue daqueles homens no dia do juízo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, mas os discípulos, né, discípulos aqui, eu entendo os novos convertidos ali que ficaram em Antioquia, eles se alegraram, né, os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Apesar de verem os seus mestres ali sendo expulsos, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus, né? Podiam ter ficado tristes ao pregar uma palavra aí, mas o pessoal não aceitou, eles foram expulsos, né? E agora? Mas não, eles se alegraram ali, né? Ficaram transbordando de alegria do Espírito Santo de Deus, né? Então, a palavra, né, não volta vazia, né? Então, ia fazer um mover ali, né? Os discípulos fizeram... transbordaram ali de alegria do Espírito Santo de Deus. Depois Paulo, nós iremos ver que na segunda viagem missionária, Paulo vai visitar essas mesmas cidades, confirmando ali, vendo se os irmãos estão permanecendo na fé. E a gente vai ver que os irmãos continuaram na fé, né? Esses irmãos aqui de Antioquia da Pisídia, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo e Barnabé, eles seguem para a cidade de Icônio. Então, para a gente se situar aqui, nós estamos percorrendo, né, cidade por cidade, através do mapa, né, glória a Deus que nós temos esse recurso aqui de ver no mapa, né, mapas foram feitos, né, glória a Deus. Então, nós estamos aqui, deixa eu só ajustar aqui a janela para que vocês tenham uma visão melhor. Então, nós saímos ali, eles saíram de Antioquia, da Síria, né, foram para a ilha de Chipre, Salamina, Pafos, de Pafos foram para Perge, de Perge eles chegaram em Antioquia, de Antioquia eles estão indo para Icônio, né? Agora eles estão chegando em Icônio. Você vê aqui, nós podemos ver aqui nesse mapa, que tem duas setinhas, né? Tem a mesma setinha, ela está apontada para os dois lados, mostrando que eles vão e vão voltar pelo mesmo caminho. Então eles vão chegar até Derbe, né? Como nós iremos ver aqui. Então, e eles vão voltar pelo mesmo caminho até Antioquia. Então agora, Paulo e Barnabé, o nosso grupo missionário, está em Icônio, né? Eles estão na cidade de Icônio, né? Icônio já era uma planície, né? Já é uma cidade mais plana, né? Antioquia já era no ponto mais alto ali, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, ao saírem de Antioquia, eles descem a montanha e vão para o leste, para a cidade de Icônio, distante mais ou menos 145 quilômetros de Antioquia, né? Alguns dias de viagem aí. E essas duas cidades, elas ficam naquela região ali que nós vimos ali, na região da Pisídia, né? Icônio já fica um pouquinho mais à direita, né? Já na região que nós vimos ali, que era a região de... Deixa eu ver aqui qual é o nome da região de Licônia, né? Então, mas ambas ficam ali na Ásia Menor. Em Icônio, versículo 14, capítulo 14, versículo 1, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então nós temos aqui que eles saíram de uma cidade, foram para outra, e o relato de Lucas aqui já fala que eles entram numa sinagoga ali judaica e já começam a pregar ali, né, sem perda de tempo, e veio a crer uma grande multidão ali, tanto de judeus como de gregos. Então, embora os judeus da cidade anterior tivessem sido cruéis com Paulo e com Barnabé, mesmo assim eles não recusaram em levar a mensagem primeiro para os judeus, né, primeiro dentro da sinagoga. Então não devemos, né, Paulo e Barnabé eles não fazem isso, e nós também não devemos condenar todos por conta de alguns. Paulo não podia condenar todos os judeus por conta de alguns que se levantaram contra ele. É tanto que ele volta a pregar em uma sinagoga. E eles entram juntos, né? Estavam juntos ali, ó. Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, muitos creram ali, né? Uma grande multidão, né? Dezenas
até centenas, talvez, de pessoas. A palavra no grego aqui, muitos, né? Grande número, grande multidão, grande polos, né? Muitos, né? Grande número de pessoas. E quando eles entram na sinagoga e muitos creem, eles estavam falando ali, como nós dissemos, né? Para judeus e para prosélitos, né? Para gregos ali que se converteram. Pessoas que, de certa forma, já tinham conhecimento sobre Deus, né? Já tinham conhecimento ali sobre o Antigo Testamento, né? Sobre as profecias, sobre a lei. E mais uma vez, ó, versículo 2, nós temos que judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, mais uma vez, judeus incrédulos incitam, não, irritam ali pessoas contra Paulo e contra Barnabé. O mesmo ali que aconteceu em Antioquia. A inveja, né, dos judeus de Antioquia, a mesma inveja que eles sentiram ali, deve ter sido a mesma coisa que em Icônio. Incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, né? Como se Satanás estivesse ali usando alguns, né, alguns judeus ali para causar confusão, né, causar discórdia, né, causar uma rejeição à palavra do Senhor, né? Então, mesmo com esse clima de ódio, mesmo com esse clima de raiva, mesmo debaixo de tensão e perseguição, eles ainda ficaram ali por algum tempo. Versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios, né? Que bênção, né? Que bênção, né? Então, mesmo ali ante a tensão, mesmo ali ante a perseguição, o ódio, a raiva, a inveja deles, eles ainda ficaram ali muito tempo e falaram com ousadia a palavra do Senhor. Então, sem medo, né? Você falar com ousadia é você falar sem medo de ofender a quem quer que seja. É a mesma coisa de você entrar ali, por exemplo, você chegar em um grupo de pessoas ali idólatras, né, e você começar a ler o Salmo 115, que vai falar das imagens de escultura, que tem boca, mas não falam, né, que tem mãos, mas não apalpam, que tem pés, mas não andam, que não sai som nenhum da garganta deles. Então, isso é ter ousadia. É você chegar e confrontar com a palavra, não com as suas mensagens, não com o seu achismo, né, não com o que eles achavam, ou com que eles pensavam, mas você confrontar dentro da palavra do Senhor, você usar a Bíblia para confrontar. Isso é falar de forma ousada, não é o que eu acho, não é o que a Jane acha, não é o que qualquer um aqui acha, mas o que a palavra do Senhor diz, né? Se a pessoa tiver algum problema, ele tem que falar com quem escreveu, tem que falar com quem escreveu, né? Com quem inspirou aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Então, nós temos que eles começaram a falar ali com ousadia, né? E os judeus ficaram com mais raiva, né? Paulo falando com ousadia, Paulo ele não tinha papas na língua, ele falava mesmo, ele confrontava mesmo. Então, os sinais eram manifestos ali, mas eles não conseguiam ver. Então, os sinais, o versículo 3 fala que por mãos deles se fizeram sinais e prodígios. A palavra do Senhor fala que os sinais seguirão os que me seguem. Então, os sinais confirmavam ali a palavra que era pregada por Paulo, por Barnabé. Quanto mais tinham ódio aqui, mais eles faziam a obra. Então, às vezes, a gente pode até querer pedir um milagre ali para que as pessoas possam crer, mas vamos ver aqui nessa passagem de Paulo e Barnabé por Icônio, que nem os milagres foram suficientes para que eles crerem, porque eles falaram ousadamente, a palavra foi confirmada por sinais e prodígios, mas mesmo com sinais e prodígios, para confirmar a mensagem, muitos não duvidaram, muitos ainda duvidaram, e a cidade ficou dividida. Esse versículo 3 aqui nos lembra aquela passagem do rico e de Lázaro, né, que fala que o rico morreu, o Lázaro também morreu, e o mendigo ele foi salvo, né, o rico ele foi sepultado ali, mas não foi salvo. E no inferno, né, o rico ficou ali em tormentos, ele levantou os olhos e viu
o Lázaro no seio de Abraão, e ele pede ali para Abraão que Lázaro tenha que Abraão tivesse misericórdia dele, que mandasse Lázaro molhar o dedo, né, a pontinha do dedo ali, para refrescar a língua dele ali, que ele estava em muito tormento. E ele pede para que Abraão, eu te imploro, manda alguém ali na minha casa, porque tenho 5 irmãos, para que eles sejam salvos, né, a fim de que eles não venham para esse lugar de tormento. E Abraão disse, eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. Então, eles têm a palavra de Deus. As pessoas hoje têm a palavra de Deus, mas eles se recusam a ouvir. Foi a mesma coisa que em Icônio, né? Os judeus aqui tinham a palavra que estava sendo pregada, sinais e maravilhas estavam sendo realizados, mas eles se recusavam a crer. E o rico insiste, né? Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Mas Abraão fala ali, ó, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, se eles não leem a palavra, se eles rejeitam a palavra, ainda que alguém dos mortos ressuscite, eles não vão crer. Então, esses judeus aqui, se eles não criam na palavra, né, os sinais e maravilhas também não iam fazer com que eles se convertessem. Então, a gente consegue lembrar do rico e do Lázaro. Nós temos a palavra, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos o Novo Testamento. Se isso não for suficiente, então algo está errado aí. Então, os milagres, né, como já falamos anteriormente, os milagres, eles não são o evangelho, mas eles abrem a porta para o evangelho. Os milagres, eles são realizados por Deus através dos apóstolos, mas os milagres, eles não salvam. O que salva é a palavra do Senhor. O que salva é declararmos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Versículo 4 fala que a multidão ficou dividida, né? Dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então, essa ousadia de Paulo ali, essa pregação de Paulo causou divisão no povo da cidade de Icônio. E começou a surgir um tumulto entre os judeus e os gentios, né? Versículo 5, associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. E sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então a multidão ela ficou dividida ali por conta da mensagem. E Jesus já tinha falado sobre isso. Lucas 12:51, cuidai vós que vim trazer paz à terra. Jesus pergunta, não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai será dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, a nora contra a sua sogra. Então, Jesus já tinha avisado ali que ia haver divisões por conta da mensagem, do evangelho. E aqui nós temos uma cidade dividida. Desordem, revolta, tumulto, motim, um levante armado aqui, né? Eles não têm armas, mas têm pedras. Então, a cidade de Icônio ali ficou, de certa forma, um estado ali de emergência, né? Ficou sitiado ali, sitiada não, porque sitiada é diferente, mas ficou ali em um estado de motim. E interessante aqui é que no versículo 4, Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos, né? São chamados ali de apóstolos, nada mais é do que enviados, né? Então eles são chamados aqui de apóstolos, né? Normalmente esse termo é usado apenas para os 12, né? Para os 12 ali, junto com Matias, né? Os 11 mais Matias, que foi o último a ser escolhido, mais Paulo e Barnabé aqui estão chamados de apóstolos, né? Por Lucas. Então, intensa perseguição. Em Antioquia também teve perseguição ali, né, das pessoas de alta posição com os principais da cidade, expulsaram Paulo e Barnabé da cidade e em Icônio eles estão ali a ponto de serem apedrejados, né? Não era fácil ali a pregação nessa região aí da Ásia Menor, né, da Galácia, da Panfilha, da Frígia. Então não era fácil ali, o povo dividido aí. O mesmo que acontece no nosso país, né, que hoje nós temos uma grande divisão aí, não religiosa, mas política, né? Mas que Deus possa abençoar a nossa nação, porque a palavra do Senhor fala que nenhum reino dividido contra si mesmo subsistirá, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, diante do perigo aqui, né, sabendo do perigo aqui, versículo 6, eles fogem, né, para Listra e para Derbe,
cidades da Licaônia e circunvizinhança. Então, Paulo e Barnabé, eles confiavam em Deus, né? Isso a gente não pode negar, mas a confiança em Deus não dispensa a prudência. Jesus também alerta sobre isso, né? Que ele estava enviando ali as pessoas, né, para pregar o evangelho como ovelhas no meio de lobos, e que as pessoas tinham que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus alerta, né, para que as pessoas tenham prudência, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas sinagogas, por causa de vocês serão levados à presença dos governadores, por minha causa, vocês serão levados na presença de governadores, de reis. Então Jesus, ele alerta para terem prudência, e eles não ignoram os perigos, não desafiaram ali a multidão enfurecida, mas, de certa forma, ali foram responsáveis, ali, né, foram prudentes, foram para outra cidade, prosseguiram fiéis ao que estavam ali pregando, continuaram pregando o evangelho, aquela cidade não quis escutar, foram para outra cidade. Quer dizer, aquela cidade escutou, mas não queriam continuar escutando, foram para outra cidade. Então, eles foram extremamente prudentes, né? Então, o Senhor, ele nos dá sabedoria e bom senso, né, para usarmos em certas situações. Paulo, depois, ele envia uma carta, né, para os irmãos que ele visitou nessas cidades, como eu falei. Ele visita e depois ele envia uma carta aos Gálatas. Então, ele não ia, mesmo ele tendo sido aqui, tendo que fugir dessa cidade aqui, mas ele não deixou esses irmãos órfãos, né? Depois ele iria visitar aquela cidade novamente, depois ele iria enviar cartas, iria enviar epístolas para que os irmãos fossem fortalecidos na fé, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então eles foram para a cidade seguinte, né? Eu tinha planejado seguir até o versículo 18, mas eu creio que não vai ser possível, né? Então vamos avançar mais alguns versículos aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eles seguem agora para a cidade vizinha, né? Para a cidade de Listra, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Deixa eu só mostrar o mapa aqui para vocês, né? Para a gente se situar aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eles seguem aqui, ó, para a cidade de Listra, né? Uma cidade vizinha. Então, eles foram expulsos de Antioquia, foram expulsos da cidade. Em Icônio, tiveram ali a ponto de apedrejá-los, né? Eles fugiram para a cidade seguinte, a cidade de Listra. Então, uma cidade não aceita, vamos para a seguinte, né? A seara é grande e poucos são ceifeiros, então vamos ceifar em outra cidade. Listra, ela já era uma cidade diferente, ela já era uma cidade, uma colônia romana. Não é relatado que eles vão para uma sinagoga, né? Talvez aquela cidade fosse composta apenas de romanos, né? Ou poucos judeus, talvez, né? A palavra do Senhor não fala, mas eles vão para essa cidade, que é uma colônia romana, que fica mais ou menos a 30 quilômetros de Icônio. Então, e é a cidade de Timóteo. Então, Timóteo, ele vai se juntar a Paulo apenas na segunda viagem missionária. Então, e um milagre, nós temos um milagre aqui em Listra, né? Eu vou avançar aqui, mas a gente não vai conseguir ver o milagre, talvez não ver todo o milagre, nem ver o que causou esse milagre. Mas tinha um homem ali aleijado, né? Esse milagre, ele é muito semelhante ao que foi realizado por Pedro e João, lá no templo, né? Lá na Porta Formosa, lá no início de Atos dos Apóstolos, em Jerusalém. Então, tinha esse homem aí em Listra, versículo 8, capítulo 14, versículo 8, que ele costumava ficar assentado aí, certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então, como é semelhante aí, ó, lá em Atos 3, nós temos também o relato do paralítico, ó. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à Porta Formosa para pedir a esmola. Então, esse homem não podia andar também, era levado. Então, semelhante aí, nós temos curas semelhantes aí entre Paulo e Pedro. E é interessante porque aquela cura lá na Porta Formosa, por Pedro e por Paulo, ela serviu de introdução do evangelho para os judeus.
após Jesus subir aos céus. E essa cura que nós já estamos aqui, Paulo, pregando para os gentios, né? Introdução do evangelho para os gentios. Então, esse homem aqui não conseguia andar, né? Não tinha andado aleijado desde o seu nascimento. Então, era de conhecimento de todos, né, que ele estava ali, era colocado ali, né, desde o ventre da sua mãe, que ele não podia andar, né, desde o seu nascimento. E nós podemos perceber, né, que Lucas, ele mostra que Paulo vai realizar as mesmas obras que Pedro, né? O evangelho era o mesmo, o Espírito Santo era o mesmo, então as obras tinham que ser as mesmas. Os dois encontraram mágicos, os dois encontraram feiticeiros, os dois curaram aleijados de nascença. Os dois, por exemplo, as pessoas colocavam seus enfermos para que a sombra de Pedro, pelo menos a sombra de Pedro, passasse sobre ele para os curar. Nós iremos ver no livro de Atos que as pessoas tiravam, né, Paulo tirava lenços da sua roupa ali e curava algumas pessoas, pedaços da sua roupa. Mortos foram ressuscitados por Pedro, Paulo também. Os dois escaparam da prisão. Então, há semelhanças, né, entre Pedro e Paulo. Dois grandes homens, né, dois principais, creio, né, junto com João também, claro, e outros também, todos tiveram seu papel aí no avanço do cristianismo. Então, o poder, é importante a gente sair daqui sabendo disso, o poder não estava em Paulo, o poder não estava em Pedro, o poder ele é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glória a Deus. Então, nós não podemos idolatrar Pedro, não podemos idolatrar Paulo, não podemos idolatrar João, não podemos idolatrar Tiago, nem qualquer um. Eles são homens como nós, sujeitos às mesmas tentações. Temos que idolatrar o que está dentro deles, o que emana deles, que é o Espírito Santo do Senhor, que é o Jesus, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, esse homem aqui, ele estava em uma situação difícil, e esse homem ouviu falar sobre Paulo, né, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava, mesmo que aconteceu lá com Pedro e João. Que bênção, né? Então, uma pessoa ali numa situação difícil, né, ouviu falar sobre Paulo, e Paulo fixa os olhos nele, Paulo sentiu, né, o Espírito Santo falou para Paulo que aquele homem tinha fé, né, fé para ser curado. Diferente do paralítico lá de Pedro, né, o paralítico de Pedro estava pedindo esmolas. Então, aqui ele tinha fé, né, para ser curado. Aqui não fala que ele era mendigo, né, fala somente que ele era aleijado de nascença. Então, Paulo deu uma ordem ali, apruma-te direito sobre os pés, e o homem saltou e andava, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, que bênção, né, uma pessoa aí que aleijado desde nascença, paralítico desde o nascimento, os músculos, os ossos atrofiados, né, e ele começa a saltar, começa a andar, é porque foi uma cura realmente tremenda, né. Então, vamos parar por aqui, né, nós iremos ver o que essa cura causou nas multidões. Eles quiseram idolatrar a Pedro, né, a Paulo e a Barnabé, mas iremos ver aí cenas dos próximos capítulos, né, glória a Deus, glória a Jesus. Jane, você pode conduzir a oração? Sim, pois não. Queria cumprimentar todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Agradecer ao nosso Deus por essa palavra e por mais um dia. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque nos alegramos com a tua força, com o teu poder, nos alegramos na tua salvação. Nós estamos aqui, papai, para te agradecer por mais um dia, te agradecer por essa palavra que veio nos edificar, a palavra que fala dos teus milagres, a palavra que fala da alegria em ser perseguido pela tua palavra, por causa do Evangelho. Paizinho, eu te agradeço porque tu sempre cumpres, Deus, os desejos de nossos corações quando nós estamos em comunhão contigo, em consagração, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nos dá uma noite de paz, um sossego para cada um de nós, para as nossas famílias, Senhor. Protege, guarda, livra do inimigo, papai.
Nós confiamos em Ti e nós sabemos que Tu estás no comando das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, né? A paz do Senhor a todos, né? Que amanhã Amém. Que amanhã possamos estar aqui com aquela mesma vontade ali dos crentes em Antioquia, né? Que pediram para que a mensagem fosse pregada novamente no sábado seguinte, né? Que possamos estar aqui amanhã todos unidos aí para honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, né? Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Beijo, beijo. Oi, beijo. Beijo, meu amor. Paz. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.